E aí, tudo bem? Vamos neste vídeo iniciar uma série de assuntos sobre ácidos de arrênios. Os ácidos são eletrólitos e na visão de arrênios e tem o hidrogênio que será ionizado. Mas isso é só o começo. Tá pronto? Preparado? Então apertem os cintos, vamos nesta, bora ser gigante em química. Nós entendemos que os ácidos são aqueles caras que corroem, não é verdade? A gente não tem aquela ideia de que o ácido é aquele material corrosivo, corrói a mão, corrói metal? Então, pois bem. Só que os ácidos são mais do que isto. Os ácidos também estão presentes nos alimentos. As frutas cítricas, por exemplo. O tomate tem acidez. Quem tem gastrite não pode comer molho de tomate, principalmente do tomate, né, do fruto natural. Agora, acontece que no caso dos alimentos, nós temos ácidos orgânicos. No caso dos ácidos de arrênios, ele trabalhou mais com os ácidos inorgânicos, esses que a gente está acostumado a falar, dos que corroem mão, corroem metal. Vamos por definição? O que são os ácidos na definição de arrênios? Por arrênios, nós temos que os ácidos são eletrólitos, já entendemos a teoria dos eletrólitos. Ou seja, eles formam íons quando estão em solução aquosa. De acordo com arrênios, os ácidos são compostos covalentes, ou seja, são moléculas que reagem com a água e nesta reação sofrem ionização, formando soluções que apresentam como único cátion o hidrônio ou hidroxônio, que é o H3O+. Então entenda que a ionização é uma reação química que ocorre entre moléculas, produzindo os íons que não existiam anteriormente, certo? Então onde eu quero chegar com isso? Quero que você entenda que os ácidos são compostos moleculares. Então são moléculas compartilhando elétrons, a ligação é covalente. Quando esses ácidos estão dissolvidos na água, a água dissolve, mas a atração do polo positivo e negativo deste ácido em água acaba que rompe essa ligação covalente. Rompendo, gerando íons, ou seja, o hidrogênio dessa molécula sai dessa ligação, deixa o seu elétron, ele sai como cátion. Ele é o polo positivo dessa ligação polar. E o ânion, seja lá qual for, é gerado porque fica com o elétron do hidrogênio. Então, nessa ligação covalente polar, o polo positivo, que é o hidrogênio, se transforma efetivamente em cátion. E o polo negativo vai se transformar efetivamente no ânion. Vamos ver aqui os exemplos clássicos dessa situação que eu estou te falando. Vamos lá. Opa, vamos pegar aqui. Muito bem. Olha o HCl, o ácido HCl, que é conhecido como ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio, que está aqui. Vai reagir com água, muito bem. E aí vai formar o cátion hidroxônio ou hidrônio e o ânion cloreto, certo? Bom, este é o ácido clorídrico em solução aquosa. Olha para a fórmula eletrônica aqui. Eu tenho o H e o Cl compartilhando elétrons, e a água na sua dissolução vai romper a ligação da forma que eu chamo assim de no pé do hidrogênio. Olha só. Aqui é o local onde rompe a ligação. O hidrogênio sai na forma de H+, e encontra no oxigênio da água um par de elétrons para receber uma ligação dativa. Daí que surge o H3O+, que vocês estão vendo aqui. Isso é o H3O+. Que em algumas equações a gente simplifica. O HCl vira H+, mais Cl-. Então quando a gente fala H+, é a simplificação do H3O+. Pegando a fórmula estrutural, dá na mesma aqui, concorda comigo? Ó, eu tenho o H, vai romper a ligação aqui com o Cl. O Cl já é o polo negativo da ligação. O hidrogênio vai encontrar o par de elétrons aqui na água, formando o H3O+. E o ânion Cl-. O ânion se chama cloreto. Você vai ver, ou já viu, a aula de tabela de cátions e ânions? Eu sugiro fortemente que você assista a aula de tabela de cátions e ânions para compreender o nome dos ânions. Isso vai ajudar lá na frente no nome dos ácidos também. Mas vamos por partes. Esta aula é para a gente compreender as equações de ionização. Olha o HCN em água, formando H3O+, ou H+, e o Cn-. Entenda o seguinte,
Quantos hidrogênios eu tenho na fórmula? Eu tenho um hidrogênio na fórmula do ácido. Então ele está formando um H3O+, ou um H+. Quem que é o ânion? O ânion é quem sobra, é aquilo que o hidrogênio deixa para trás. Você vai copiar o CN e vai colocar -1. Por que -1, Franklin? Porque um hidrogênio foi ionizado. Então o número da carga do ânion, -1, porque tinha um hidrogênio para ionizar. -2, 2 hidrogênios. Olha só, o H2SO3 não tem 2 hidrogênios para ionizar? Muito bem, então vai formar 2H+, ou 2H3O+. É lógico que são duas águas que vão reagir. Cada água vai receber um hidrogênio deste ácido. E o ânion é o SO3, eu falei para você, copia o ânion do jeito que está aqui, ó. SO3 é o que foi deixado pelo hidrogênio. Qual é a carga deste ânion? -2. Por que -2? 2 hidrogênios foram ionizados. É assim que funciona. H3PO4, nós temos 3 hidrogênios para ionizar. 3 hidrogênios vão formar 3H+, ou 3H3O+. Quem vai ficar para trás? Vai ficar para trás o PO4. O PO4 vai ficar com qual carga? -3. Perfeito. -1, saiu um hidrogênio. -2, saíram 2 hidrogênios. -3, saíram 3 hidrogênios. É assim que funciona. Por último, e não menos importante, o H4P2O7. H4P2O7 está aqui, ó. 4 hidrogênios na fórmula, 4H+ formado, 4H3O+. Muito bem. O que é que o hidrogênio deixou para trás? Deixou o P2O7. Quantos hidrogênios saíram desta molécula? 4. Então a carga é -4. Simples assim, como o Natal. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Nós temos aqui duas exceções para esta ionização, que é o H3PO3 e o H3PO2. O H3PO3, ele vai ionizar apenas 2 hidrogênios, ele é um diácido, deixando para trás HPO3 -2. E o H3PO2, ele é um monoácido, e ele vai deixar para trás o H2PO2-. Então, isso aqui eu vou explicar no próximo vídeo, quando nós formos classificar os ácidos, tudo bem? Então, mas fica aqui a dica, temos apenas duas situações de exceções. Porque até então você entendeu o seguinte, que para o número de hidrogênios que eu vejo na fórmula é o número de hidrogênios ionizados, não é verdade? Então, 1H, H+, 2Hs, 2H+, 3Hs, né, ou H3, 3H+. Só temos essas duas exceções. O H3PO3 vai ionizar 2 hidrogênios e o H3PO2 vai ionizar o único. Fique esperto na nossa próxima aula. Por último, não menos importante, preciso te dizer o seguinte, que as ionizações elas são parciais. Como assim, Franklin? Olha só. H3PO4 tem 3 hidrogênios para ionizar, não tem? Muito bem. Ele ioniza, na verdade, um hidrogênio de cada vez. Não são 3 hidrogênios que saem de uma vez, sai um de cada vez. Então nós temos aqui, na primeira etapa da ionização, o H3PO4 vai reagir com a primeira molécula de água, formando o primeiro H+. Formando, não é liberando, porque não tem o H+ antes da reação. Então, a formação do primeiro H+. E aí o ânion, saiu um hidrogênio, ficou H2PO4 de carga -1, porque saiu um hidrogênio. Esse H2PO4 -1, ele continua, H2PO4 -1, a sua reação de ionização, vai combinar com outra molécula de água. Essa é a segunda etapa da ionização, gerando o segundo H+, e agora o ânion é HPO4 -2. Concorda comigo? Era carga -1, agora é -2. Era H2, agora ficou H. Na terceira e última etapa, o HPO4 -2 vai reagir com mais uma molécula de água. Então agora o último hidrogênio será ionizado, formará o H3O+. E aí sobra o PO4 de carga -3. Então agora você perceba o seguinte, da primeira equação da ionização, gerou o H2PO4-,
que continua a reação com a água. Produzido numa etapa, consumido em outra. Produzido numa etapa, consumido em outra. Por isso que você está vendo esse sinal de corta, corta. Então, sobrou o H3PO4 aqui, com 3 moléculas de água, olha só, gerando, portanto, 3 H3O+, sensacional, e o ânion PO4-3, que nós também vamos simplificar muitas vezes desta forma. H3PO4 formando 3H+, mais PO4-3. Ele é sólido, como está aqui, vai se dissolver na água e vai reagir com a água, formando o H+ aquoso, esse cara aqui é aquoso, e o PO4 também é aquoso, dissolvido em água. Sensacional ensino transformador. Então esta foi a primeira parte da aula de ácidos, mostrando a sua ionização, como é que funciona a total e a parcial, são dados importantes. Agora vamos classificar os ácidos diarrênios na próxima aula. Te vejo então no próximo vídeo. Clica lá.